Vamos embora para a gente poder fazer mais um resumão da rodada, dessa vez de Copa Sul-Americana. Primeiro resumão da rodada de 2025, depois daquele trágico Campeonato Carioca. A gente fala agora de competição séria, competição grande. Acabei de chegar da vitória do Fluminense contra o San José, da Bolívia. Então peço seu like, se inscreva aqui no canal. Olha a hora que a gente chega aqui para fazer cobertura no estádio. Cadê meu celular? Aqui. Quando a gente faz cobertura no estádio, no Maracanã, cobertura séria que demora bastante. Olha a hora que a gente chega em casa, né? E também quando a gente mora longe, igual eu moro aqui também. 3h30 da manhã, vamos embora. E a gente começa o resumão da Sul-Americana. Eu vou passar, tá? Pelos times que tem na Sul-Americana, pelos jogos que aconteceram, pela classificação. E também vou ter que passar um pouquinho pela Libertadores, porque, obviamente, a classificação da Libertadores também vai interferir na nossa vida. E digo isso por quê? Porque o terceiro lugar da Libertadores pode cair, vai cair, né, para a Sul-Americana e pode ser um adversário. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Vamos lá, tabela na tela. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Começando aí com o grupo A, Guarani, Nacional de Potosí, Independiente e Boston River. O Guarani lidera o grupo com 4 pontos. Importante dizer, tá? Cada time tem um jogo em casa e um jogo fora. O Guarani empatou com o Boston River, um jogo maluco, um 3x3 maluco na primeira rodada, e nessa rodada ganhou o Nacional de Potosí facilmente em casa. O Nacional de Potosí é isso aí, ó. Em Potosí é 2x0 contra o Independiente. Fora de casa é 2x0 pro Guarani. Deixa eu até ver aqui se eles estão jogando mesmo. Esse jogo foi lá em Potosí, ou se foi em La Paz. Não, foi em Potosí mesmo. Então, 2x0. Esse grupo aqui, o Independiente segue sendo favorito. Por quê? Porque ganhou em casa do Boston River. Boston River que até agora não pontuou, só fez um ponto, nem empatando em casa, e só perdeu pro jogo mais difícil do grupo, que era o Nacional fora. Então, aparentemente, nesse grupo, ainda segue o Independiente. Na próxima rodada tem Independiente e Guarani no Paraguai, né, em Assunção. Provavelmente deve dar, é o grupo sem brasileiros. Grupo com brasileiros, grupo B. Esse daqui teve empate pra cacete, só teve uma vitória até agora, que foi do Universidade Católica do Equador, jogando em casa nessa rodada, ganhou por 3x1 contra o Cerro Largo do Uruguai. O Cerro Largo fez um jogo completamente maluco com Defensa e Justiça no primeiro jogo. Lá no Uruguai eles estão jogando todos no estádio Centenário, né, porque eles não têm a capacidade ali mínima exigida nos seus estádios. O Vitória empatou seus 2 jogos, empatou em casa contra a Universidade Católica de Quito, empatou fora contra Defensa e Justiça. Ainda é um grupo sem muita decisão. A Universidade Católica desponta com um pouquinho mais de chances do que deveria ter um grupo com Defensa e Justiça e com o brasileiro. O Cerro Largo vai se mostrando um time, de fato, para nem chegar a brigar. Análise mais rasa, tá? Porque eu vi alguns momentos e tal, mas não me aprofundei tanto nos times. Grupo do Corinthians, esse grupo tem chamado muita atenção, tá? Porque o Huracan largou 6 pontos. É um dos poucos times que tem 6 pontos nas 2 primeiras rodadas. Venceu o Corinthians jogando em Itaquera e venceu por 5x0 o Racing jogando em casa. O Corinthians tá em terceiro nesse grupo, já tá a 5 pontos do Huracan, tá? Tá a 5 pontos do Huracan e não enfrenta o Huracan em casa mais. Ou seja, o Corinthians vai precisar, em resumo, ganhar o Huracan na Argentina e ainda torcer por outro tropeço do Huracan para que ele consiga chegar no que hoje é o líder do grupo. O Corinthians está numa situação na Copa Sul-Americana. Próxima rodada, ele empatou nessa rodada com o América de Cali, jogando com os reservas, né, escalou o time reserva e depois colocou o time principal, conseguiu chegar a um empate lá em Cali nesse jogo, perdeu na estreia pro Huracan, como eu falei. Nessa rodada também teve a vitória do Huracan por 5x0 contra o Racing, que já tinha tomado 3x1 do América de Cali em casa. Ou seja, vai se apresentando como bônus do grupo. Então, como bônus do grupo, dá pra dizer que o Huracan já tem 9, o América de Cali já tem 7 e que o Corinthians já tem 6 pontos. Beleza. Dito isso, o Corinthians pega o América de Cali em casa, mas pega o Huracan fora. E a diferença que a gente tá falando aqui era de pelo menos 2 pontos. Então, a situação pro Corinthians hoje ela é periclitante pra ele nem classificar, tá? Lembrando que o primeiro passa direto, o segundo vai pro playoff. Ficou chata a situação pro Corinthians depois dessas 2 primeiras rodadas. Grupo D. Esse grupo aqui já se encaminhou, né? O Godoy Cruz e o Grêmio ganharam tanto dentro quanto fora de casa. O Grêmio ganhou por 2x1 no Paraguai. Ganhou tranquilamente por 2x0 do Atlético Grau na Arena do Grêmio também. Fez 1x0 no primeiro tempo, completou no segundo. E enquanto o Godoy Cruz também repetiu ali 2x0
o placar nos dois times. Pelo visto, vai ficar pelos um mata-mata, né? De Grêmio e Godoy Cruz. Na próxima rodada tem o jogo lá na Argentina, né? Exatamente. Na Argentina, Godoy Cruz e Grêmio. E aí, provavelmente, quem ganhar, né, no ida e volta deles dois, provavelmente vão varrer o grupo com o Luquenho e com o Grau. Pra gente, o cenário ideal aqui é o seguinte: quanto mais times brasileiros forem ficando de fora, melhor. Então, o Grêmio cair para um playoff, por exemplo, lembrando, esse playoff que eles pegam é contra o terceiro colocado dos grupos da Libertadores. Quanto mais Godoy Cruz avançando e Grêmio ficando, melhor pra gente. Aqui o grupo maluco, né? Pelo amor de Deus. O Mushukruna, time do Equador, um time carismático, simpático, time de uma cooperativa de crédito indígena, simplesmente ganhou em casa do Palestino. Esse jogo foi maluco, tá? Foi gol no último minuto, não foi? Cadê? Ó, fizeram 1-0, aí tomaram um empate, aí fizeram 2-1, fizeram 3-1. Ah, não, o gol no último minuto foi descontando do Palestino. 3-2 pro Mushukruna e venceram o Cruzeiro no Mineirão. Tava sem público? Tava, mas eu falei da situação do Corinthians, olha a situação do Cruzeiro. O Mushukruna já tem 6 pontos. Não sei se vai caminhar para avançar. É um time muito frágil na defesa, assim, no geral. Não à toa já tomou 3 gols, né? O Palestino venceu em casa o Santa Fé. Já tinham me batido já que o Palestino era um time interessante, tá? Para essa Sul-Americana. E o Cruzeiro estreou perdendo pro Santa Fé fora e perdeu em casa com o Mushukruna, assim. O Cruzeiro chega no máximo a 12 pontos, o Mushukruna já tem 6. Não sei se o Jardim quanto fica. Próxima rodada é fora contra o Palestino. Lá esse jogo, se eu não me engano, vai ser em Coquimbo, enfim, mas vai ser lá no Chile. Na mesma data que a gente vai estar jogando por lá também. Enfim, cara, vamos ver como é que vai ser isso daí. Se o Cruzeiro não vencer o próximo jogo, eu diria até que tá eliminado. E pra gente, novamente, quanto mais Mushukruna, mais Palestino e menos Cruzeiro, melhor para as fases mais agudas. Aqui o nosso grupo, Fluminense nada de braçada com 6 pontos, com 6 gols feitos e nenhum sofrido. O Once Caldas venceu nessa rodada por 2-0 União Espanhola no Chile. E para mim, o grupo está muito bem definido, tá? É o Fluminense nadando de braçada no grupo, é o Once Caldas com alguma dificuldade, mas provavelmente perdendo para o Fluminense, mas acima do União Espanhola e do San José. E o União Espanhola provavelmente vai ganhar o San José com facilidade na última rodada, jogando em casa, mas provavelmente já sem valer nada, tá? Assim, o San José vai ser o bônus do grupo. Empatou em casa contra o União Espanhola, que era provavelmente o adversário mais fácil deles ganharem em casa, porque o Once Caldas já tem uma altitude de 2.200 lá em Manizales, então a subida para La Paz é considerável, mas não é um absurdo completo. E no nosso caso, a diferença técnica do Fluminense para o San José é abissal. Próxima rodada é Fluminense e União Espanhola. O Fluminense não garante matematicamente classificação na próxima rodada, mas considerando que Once Caldas e San José é em La Paz, um empate entre San José e Once Caldas na próxima rodada e uma vitória do Fluminense contra a União Espanhola no Chile colocaria o Fluminense com 9 pontos e o terceiro colocado com apenas 2, faltando 9 para disputar. Ou seja, 7 pontos de diferença, faltando 9. O Fluminense estaria virtualmente classificado e aí, claro, dependeria de mais tropeços ali do Once Caldas para poder também se classificar direto em primeiro. O Fluminense, acredito eu, sem medo de estar iludido, que o Fluminense passe em primeiro com uma certa tranquilidade nessa Sul-Americana. No grupo G, é o grupo do Vasco, né? O Vasco tem Lanús, Puerto Cabello, Melgar e Vasco. O Vasco tá invicto ainda, né? Empatou 3-3 com o Melgar. É assim, o Vasco poderia estar até ainda melhor nesse grupo, né? Ele poderia estar com 6 pontos, porque ele abre 3-1 contra o Melgar e toma um empate jogando em Arequipa, tem 2.400 metros de altitude lá no Peru. O Lanús empata fora de casa com o Puerto Cabello. Eu confesso que eu não vi nada desse jogo. O Lanús toma 2-0 e vai buscar o empate, né? Então, menos mal nessa conta. E aí, assim, tá meio óbvio. Agora a gente vai ter um Vasco e Lanús. E aí, enfim, se o Vasco fizer o mínimo ali em São Januário, que é pelo menos não perder do Lanús, encaminha uma classificação. Pode ser que seja uma classificação indo pro playoff, mas assim, vai percebendo, tá? O Grêmio tem grandes chances de passar, beleza. O Grêmio deve passar, provavelmente pode passar em primeiro. O Corinthians com pouquíssimas chances. O Cruzeiro com pouquíssimas chances. O Vitória tá na briga, tá na tentativa. O Fluminense tá em primeiro. A gente vai percebendo que, na verdade, garantindo mesmo que
passa em primeiro é o Fluminense até agora, tá? E provavelmente também o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro no grupo H estreou empatando com o Cienciano fora. Esse jogo foi em Cusco? Deixa eu até ver aqui, cadê? Porque se foi em Cusco, estádio Inca Garcilaso de la Vega. Cusco a gente tá falando de mais de 3 mil metros de altitude, o empate lá até que foi bom pro Atlético Mineiro, esse ano campeão da Copa Sul-Americana. 2003, talvez, 2004, acho que é 2003. Enfim, estreou e em casa enfiou 4-0 com o Deportes Iquique, com 20 segundos já tava vencendo o jogo. É um grupo onde o Cruzeiro, erro que não deve se cometer, né? Atlético Mineiro tem total chance de varrer o grupo, tá? Empatou no pior jogo que seria fora de casa na altitude, venceu em casa 4-0. Quem fez os gols lá, hein? Deixa eu ver. Gols marcados por Scarpa, cobrando pênalti, Natanael, Hulk e Rony. O Hulk batendo pênalti também. Enfim, uma goleada, o Atlético Mineiro na próxima rodada vai visitar o Caracas. Se vencer esse jogo, já faz como o Fluminense praticamente martelando a classificação. Então assim, a gente deve ver, tá? Passando em primeiro hoje, cenário realista. Atlético Mineiro, Fluminense. Atlético Mineiro e Fluminense estão com a classificação em primeiro encaminhadas. Grêmio e Vasco estão com a classificação em primeiro como bem possíveis. Corinthians, Cruzeiro, virtualmente eliminados. E o Vitória tá na briga ainda. Ou seja, tem jogo. Só pra gente dar uma passadinha na Libertadores, só pra dar aquela olhada. Não vou fazer resumão, olhar não. Só pra gente olhar hoje com um jogo em casa, um jogo fora, como tá o cenário da Libertadores. Lembrando que jogos da Conmebol só daqui a 2 semanas. Esta semana que vem tem Brasileirão. O grupo do Botafogo. O Botafogo é o terceiro, né? A Universidade de Chile tem 6 pontos. E o Estudiantes tem apenas 3 empatados com o Botafogo. Acho que a briga vai ficar entre esses 3 mesmo, né? Ainda existe cara bobo no futebol. Quem vier desse daqui é confronto chato pra Sul-Americana, sim. River Plate fez 4 pontos. O Barcelona de Guayaquil de Sir Secondo Castilho, né? O estilosão lá, treinador, tá em segundo. O Del Valle Universitário em último. Esse é o grupo que não tem brasileiros, né? Aqui a gente tem uma altitude, 2 times. Se o Del Valle não passar, é chatinho pra Quito. Não é dos melhores adversários. Esse aqui, o nosso Mengão, hein? O Mengão vai jogar Sula esse ano. Perdeu pro Central Córdoba em casa. Loucura, né? E semana que vem tem simplesmente um LDU e Flamengo no Casablanca. Meu Deus. Semana que vem não, daqui a 2 semanas, né? Se LDU ganha o Flamengo e o Central Córdoba ganha o Deportivo Táchira em casa, que é o mais provável, vai a 7-7-3. Eu tô doido pra ver o Flamengo na Sul-Americana, mas acho que aqui vão acabar se recuperando ainda. Central Córdoba, até agora ainda não mostrou isso tudo. Não fez um bom jogo, um jogo arrumado contra o Flamengo, mas também nada. E aqui eu acho que o Táchira também já foi, né? Libertar São Paulo. O São Paulo inventou de empatar em casa com a Alianza Lima, gente. O Alianza Lima nunca tinha pontuado no Brasil, pô. Mas deve ainda passar São Paulo e Libertar. O Alianza Lima vai brigar com o Tajeres aqui, provavelmente, na briga pelo terceiro. Aí, no nosso caso, é melhor a Alianza Lima, tá indo pra Sula. Acho que é um adversário mais, entre aspas, inofensivo. Grupo olha o Bucaramanga aí, hein? Comprei camisa do Atlético Bucaramanga lá na Colômbia. Empataram em casa Colo-Colo, venceram o Racing. Esse grupo aqui tem aquele problema do que aconteceu lá no jogo do Fortaleza, né? Enfim, a polícia matou 2 torcedores do Colo-Colo menores de idade. O jogo rolou, isso foi antes do jogo, o jogo tava rolando, a torcida do Colo-Colo invadiu o campo pra falar que não era pra rolar o jogo por causa da morte dos torcedores. O jogo foi cancelado, bem provável que o Colo-Colo sofra uma punição muito forte. Eu diria que nesse grupo aqui a gente deve ver Fortaleza, Racing ou Bucaramanga vindo em terceiro pra Sula, né? E no caso do Bucaramanga, a viagem é muito chata, mas é uma equipe, tradicionalmente, você enfrentar Fortaleza e Racing vai ser bem pior. Vindos da Libertadores também pode... Esse grupo aqui vem alguém tradicional, né? O Bahia deve passar, tem 4 pontos, ganhou do Nacional fora, já tinha feito um bom jogo com o Internacional em casa. E deve acabar passando na próxima rodada. Recebe o Atlético Nacional e pra mim é quase que jogando a vida, porque se ganhar o Atlético Nacional em casa, desponta pra uma classificação e o Internacional vai receber o Nacional do Uruguai, que é bem fraco esse ano, o time do Nacional. De fato, eu vi Atlético Nacional de Medellín e Nacional enquanto eu tava lá na Colômbia, foi um jogo assim, Atlético Nacional tá num nível bizarro, tá? Tomou 3-0 Aliás, o Nacional do Uruguai tá num nível bizarro. Bem, aqui acho que vem o Atlético Nacional, tá? Pra Sula. E é perigo, porque o Atlético Nacional tem um bom futebol, mas acho que esse grupo aqui ficou pesado. Palmeiras, Bolívar, Cerro Porteño, Sporting Cristal. Acho que por aqui, por enquanto, tá vindo Cerro Porteño, mas o Bolívar é aquela história, né? 3-0 jogando na altitude, toma 4-2 jogando fora.
deve fazer 9 pontos de novo o Bolívar, né? Então, acho que vai definir muito essa próxima partida, tá? Se o Bolívar nessa próxima partida tropeçar com o Palmeiras, acho que vem Bolívar pra Sula. E por último, o outro grupo sem brasileiros, o San Antônio Bulu-Bulu, da Bolívia, perdeu o Peñarol fora de casa, Peñarol e Vélez na sequência. O Olímpia tem um dos piores times dos últimos anos. Acho que se bobeava em Bulu-Bulu pra Sula, e aí é interessante pra gente. Resumão da rodada, só pra deixar uma informaçãozinha aqui, tá? Como quem não quer nada. Deixa eu abrir aqui, ó. Copa Sul-Americana, artilheiros. Olha que artilheiro. 3 gols pra Germancano. O Verratti tá aqui também, né? Mas tá aqui, Germancano artilheiro. Germancano foi artilheiro do Campeonato Carioca. Germancano foi artilheiro. É artilheiro da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana. Se der mole, Germancano já vira artilheiro do Campeonato Brasileiro também, tá? Tamo junto. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, dê sua opinião sobre os grupos, se eu falei alguma besteira aqui. Como eu falei, não consegui assistir todos os jogos, são muitos jogos, mas tô sempre dando de olho, olhando um resumão de alguma coisa aqui e ali. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!